Bem-vindo à nossa sala de estudos Seara, onde estamos falando sobre o Espírito Santo, as suas manifestações, e desde o estudo de ontem começamos a ministrar sobre as listas dos dons. Começamos pela lista de Romanos capítulo 12 e agora vamos ministrar dentro dessa lista sobre o dom ministerial de profeta. Vimos ontem a palavra de profecia, que é um dom, mas o dom ministerial de profeta, de acordo com a lista de Efésios capítulo 4, verso 11, lá diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom profético, ele tem algumas características bíblicas bem centrais. E nós vamos pegar apenas um personagem dos muitos que tem na Bíblia do ministério de profeta, que vai ser o ministério profético de João Batista. E algumas características dele que nós encontramos comumente naqueles que têm esse dom profético. Capítulo 3, verso 16 de Lucas, diz assim: João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos aqui que ele estava ciente do seu papel, da sua missão, e ciente também de que ele era alguém que estava para preparar o caminho, e que ele também não era digno. Então não encontramos aqui em João um orgulho, uma soberba do seu ministério, mas ele se entendia como alguém a serviço do Rei Jesus. E as pessoas com o dom profético têm a tendência de serem, às vezes, muito duras consigo mesmo. João, porém, ele era sensível, humilde, sabendo que o seu papel era um preparador de caminhos. Nos tempos bíblicos, quando um povoado, uma nação, recebia uma grande autoridade, era comum que as ruas de acesso ao palácio, à cidade, elas eram aplanadas, elas eram removidos os buracos, elas eram enfeitadas, enfim, isso era trabalhoso. João entendia o seu ministério profético como aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Hoje, o dom ministerial profético também está preparando a igreja para a volta de Jesus, para o recebimento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É uma voz de Deus anunciando os tempos do Senhor. Então, ele sabia que era apenas uma voz. Capítulo 3 de Lucas, versículos 3 a 6, ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem do Senhor. Então, João tinha uma convicção clara de que o seu papel era uma voz do que clama no deserto, uma voz de preparação, como disse, de preparar a chegada do rei. Ele entendia o seu papel muito claramente, não tinha nenhum problema com isso. Mais adiante, quando os discípulos de João querem deixar de João, dois deles, para seguirem a Jesus, João os libera. João não tem nenhum problema de vaidade ou de ver que o ministério de Jesus começava a florescer. Ele disse: foi exatamente para isto que eu vim. Então o ministério profético ele precisa se entender dentro do corpo de Cristo como uma voz de Deus. Então ele não pode ocupar a voz dos outros ministérios, seja do ministério pastoral, seja do ministério evangelístico, mas ele tem uma mensagem específica da parte de Deus para
para uma localidade, para uma realidade que vai se discernir facilmente. Então ele era muito franco, também muito direto. Os versículos 7 e 9 lá diz: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, em Lucas 3,7: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Então, é uma característica do ministério profético, às vezes, ter uma palavra muito dura, muito forte, muito pesada, em que aqueles que recebem assim o peso realmente da palavra de juízo, de correção, e aqui era uma palavra de exortação ao arrependimento. Então João chama ali aqueles religiosos de raça de víboras. E então esse tom, né, da voz profética é uma característica do ministério profético, de ter uma linguagem mais seca, mais dura e mais objetiva, para realmente criar aquilo que precisa ser criado. Então, ele era bastante direto. O ministério profético não dá rodeios, como às vezes o ministério pastoral ou até o evangelista, que quer chegar numa verdade e então conta uma história, o ministério profético ele já ataca direto. Estávamos lembrando o profeta Natã, que vai ao quarto de Davi e diz: tu és o homem que cometeu o adultério e o homicídio com Betseba, mandando matar o marido dela. Então, o ministério profético tem isso. Ou quando o profeta Isaías entra no palácio para falar com o rei Ezequias e diz: olha, você vai morrer, essa enfermidade é para a tua morte. Então, o ministério profético tem esse peso assim, de ser muito objetivo e às vezes muito duro também. Então, às vezes também não se tinha só comentários negativos. Nós vamos ver ali em Lucas 3, versículos 10 em diante, diz assim: então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados perguntaram: e nós o que devemos fazer? Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Aqui não é uma palavra condenatória, é ter uma palavra de instrução. Como produzir frutos dignos de arrependimento na prática. Então, o ministério profético não é somente para destruição, também é para correção. E se corrige ensinando. Então, o que se deve fazer? E o ministério profético, na boca de um modelo que nós estamos vendo, como o de João Batista, ele vai trazer ali instrução para os soldados, para os publicanos que queriam ser batizados. Então, ele dizia: vocês precisam abandonar as práticas ilegais, cobrar os impostos a mais, ou extorquir, que seria corrupção, já existia naqueles dias. Então, vocês devem abandonar a corrupção. Certa vez uma prostituta me perguntou se ela podia dizimar, e eu disse que não, porque o fruto do seu trabalho é fruto de corrupção, de adultério, de tudo aquilo que a Bíblia condena. Então, que não se podia trazer no altar de Deus. Então, aqui nós vemos que o ministério profético ele vai separar claramente o santo do profano. Ele coloca: olha, isso não procede de Deus, e traz juízo também quando a pessoa insiste no seu pecado. Ele enfatiza o correto e não só o errado. Também ele discerne as motivações das pessoas. Por que aqui alguns querem ser batizados? Eles dizem: vocês querem ser batizados para fugir da ira vindoura? Às vezes o ministério profético vai revelar a verdadeira intenção do coração de uma pessoa. Às vezes ela está fazendo alguma coisa na igreja com uma intenção outra, ela dá uma ação dolosa, ela faz uma coisa, mas ela quer receber outra em troca. Há algo forte nisso. Um exemplo muito clássico na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando Ananias e Safira combinam de mentir, dizendo que tinham vendido uma propriedade por um valor menor. E Pedro, então,
usando ali o ministério profético, diz: vocês mentiram, mas mentiram ao Espírito Santo. E aí eles pagam com a própria vida. Então, o dom profético, ele discerne as verdadeiras motivações do coração das pessoas, tanto daqueles que servem a Deus, como daqueles que se aproximam de Deus. E aí vai trazer o caminho de arrependimento ou o caminho realmente de juízo. Então, o dom do ministério profético, ele tem características próprias, ele tem mensagens de Deus, às vezes para a nação, às vezes para uma pessoa, outras vezes para uma igreja. Ele recebe de Deus e ele não consegue ficar tranquilo até que entregue aquela mensagem. E essa mensagem, ela tem que ser testada, ela tem que ser averiguada. Nós vivemos há poucos dias com uma série de mensagens de áudios no WhatsApp, que dia 8 de maio seria de trevas, que as pessoas tinham que acender velas e tudo mais. Então, só se deve levar a sério um ministério profético quando ele profetiza e aquilo se cumpre. Quando não se cumpre, não devemos levar a sério. Aquilo que é de Deus, de fato vai se cumprir, às vezes com muita certeza e com muita exatidão. Esse é o primeiro dom ministerial que nós estamos estudando. Amanhã vamos estudar mais um. Deus te abençoe.